tá? Que vocês entendem, a lei que cria o Conselho dos Técnicos, ela foi gestada praticamente em 2013, não, 2012 mais ou menos, tá? E tramitou de certa forma rápido, concluindo em 2018. Foram 4 anos, praticamente, certo? Porque tramita em diversas casas. Então, inicia com um projeto no âmbito da Câmara Federal, tá? E aí vai seguindo. Depois, o nosso, para ter condição de viabilidade, visto que esse tipo de projeto não se dá na origem por Câmara Federal, e sim pelo Executivo, aí se deu um outro procedimento. Até nisso, né, vocês vão perceber que um projeto de lei não é tão fácil de ser resolvido. Então, levou esse tempo todo. E que, de certa forma, havia um interesse, tá, do Ministério do Trabalho de recepcionar o interesse dos técnicos de ter o seu conselho próprio. Então, havia um interesse de governo, tá? E ainda durou, né, passou todo esse tempo para ser aprovado, porque em outras esferas, tecnicamente falando, se resolve, mas tem ainda que passar pelo crivo dos interesses políticos. Tá? Então, tecnicamente, o Conselho, tecnicamente, o projeto de lei dos técnicos de piso salarial é legal, é viável, merece, né? Tudo bem, passou tecnicamente, mas já tem outro crivo, né? Outra instância a passar, que é a questão política. A política e econômica, né? Então, é muito, muito complicado hoje, na minha opinião, tá? Nós termos esse projeto de lei aprovado de piso salarial dos técnicos. Então, o que eu recomendo a todos, tá, que almejam ter melhores condições de rendimento, né, pela sua atividade profissional, é se organizar, é se juntar. Né? Na verdade, é isso que vai dar vai substituir, isso que eu quero dizer, essa organização, tá, das categorias, seja o grupo de técnicos que estão empregados numa determinada empresa, tá, ou por ramo de atividade, né, em outras empresas, mas sendo do mesmo ramo, que a união deles, tá, e o pleito deles para defender os interesses, né, deles junto à relação trabalho lá, uma instituição que ampara, né, que é credenciada para isso, é o que vai substituir, tá, os projetos de lei, ou a lei de piso técnico, pelo instrumentos normativos dessas instituições, que é devidamente credenciada e legal, que são os instrumentos coletivos de trabalho, que é o acordo coletivo de trabalho, tá? Na relação da representação do sindicato junto à empresa, na defesa daquele grupo de técnicos que são associados ao sindicato. Tá? Ou, né, aqueles técnicos são associados ao sindicato, tá? E o sindicato representar todos os empregados de determinadas empresas por número de atividade, exemplo, atividade da metal mecânica. Então, todos os técnicos da metal mecânica, das empresas de metal mecânica, tá, pode ser beneficiado com um instrumento coletivo feito pelo Sindicato dos Técnicos, estabelecendo as regras salariais, tá, negociada com a participação dos técnicos, do representante sindical e do representante da empresa, ou dos representantes dos sindicatos que representam as empresas. Então, nós temos 2 possíveis documentos que pode definir, tá, o piso salarial no âmbito de um grupo de empresas ou de um grupo de profissionais dentro da empresa.
Então, se a relação for direta do sindicato com a empresa, representando os trabalhadores técnicos, esse instrumento se chama acordo coletivo de trabalho. Se for por ramo de atividade, esse instrumento se chama convenção coletiva de trabalho. Aí é um pacto entre o sindicato majoritário, o sindicato de trabalhadores e o sindicato dos empregadores, que negociam com a participação dos interessados e chegam a um denominador comum, né, que estabelece naquele instrumento as regras e os pisos correspondentes a cada atividade, a cada cargo, a cada função, conforme seja o entendimento. Leônio, em relação a essa questão do piso, nós entendemos, e eu acho que é o ponto que eu queria esclarecer para todos aqui, que não é uma atribuição direta do Conselho dos Técnicos a tratativa de piso salarial, mas sim dos sindicatos de representação de categoria. Alguns alunos, às vezes, me perguntam que o sindicato que os representa lá junto às empresas que ele trabalha são sindicatos particulares, o Sindeletro. Enfim, eu citei o Sindeletro aqui como um exemplo, mas existem outros sindicatos particulares. Mas, como a gente bem sabe, né, eu já me conheço há bastante tempo, conheço a atuação profissional há bastante tempo, o Sindicato dos Técnicos Industriais, o Sintec, é uma entidade legalizada, reconhecida pela Federação Nacional dos Técnicos, que é uma federação que já vem há anos representando os técnicos no país, e também é uma entidade que é reconhecida como um sindicato de categoria profissional pelo Conselho Regional dos Técnicos. Os nossos alunos que estão aí se formando, e obviamente aqueles que já estão trabalhando, eles têm acesso ao sindicato dos técnicos, eles podem buscar o sindicato para apresentar algumas reivindicações, pedir conselho, apoio jurídico, em algumas decisões que a gente sabe que é óbvio que isso envolve a vida profissional, a gente não é muito conhecedor das leis e do direito, e muitas vezes a gente acaba se passando despercebido, né? Então, eu queria saber se o Sintec hoje ele faz alguma atuação, se existe uma filiação junto ao sindicato também com esse propósito, mesmo que haja um sindicato que represente diretamente com o patrão. E outra coisa que eu queria que você nos respondesse nessa sua fala se o Conselho dos Técnicos, mesmo não sendo responsável pelo piso salarial, ele pode atuar de forma, por exemplo, a repudiar concursos públicos que venham com salários bem abaixo dos praticados em mercados, quando na admissão de técnicos. Eu dou o exemplo, por exemplo, de um concurso que houve numa prefeitura no ano de 2018, na prefeitura de uma certa cidade, eu não vou falar para não ser incoerente de errar o nome, mas essa cidade ofereceu um cargo de técnico em eletrotécnica e colocou um salário mínimo como remuneração, um salário mínimo corrente da época. E eu recebi muitos alunos que me procuraram, achando aquilo um absurdo, achando aquilo de fato algo que desrespeitava a profissão. Obviamente que naquela época, acho que não era 2018, não tinha ainda o conselho próprio dos técnicos. Mas como é que acontece? Explica para a gente um pouquinho aí se o conselho pode oficializar a prefeitura, pelo menos de alguma forma chegar junto do profissional nesse momento. Diego, professor Diego, o repúdio sobre qualquer assunto que, digamos, afete um quadro de interessados ou que comungue, né, dentro de uma instituição, mesmo que o objetivo principal dela não seja essa defesa, né, do piso salarial, não vejo nada de errado. Então, já que os membros, né, do conselho são os técnicos, ele representa, né, ele registra esses profissionais e os defende, tá, para o exercício, né, da sua profissão. Não confundir com o objetivo principal do conselho, que não é a defesa dos interesses, né, e anseios daqueles profissionais na relação trabalho, para não confundir com o sindicato. O sindicato tem essa missão, tá, de buscar, defender, promover acordos e convenções coletivas, ingressar na justiça
para rever, né, ou reparar determinados danos, né, que a empresa causou àquele profissional, aquele empregado, membro da categoria, tá? E essa é a função do sindicato. E o conselho, ele tem essa função mais reservada, que é exigir que a empresa só contrate aquele profissional técnico se ele tiver devidamente habilitado no conselho, certo? E aquele cargo ou aquela função, ela é privativa do técnico. Ele não pode colocar, certo? Vamos lá, citar um exemplo aqui, um pedreiro, tá? Sem a devida formação para ocupar o lugar do técnico de edificações. Então, se ele vai registrar lá técnico de edificações, ou ele vai registrar na carteira, o cargo dele é coordenador ou fiscal, certo? Na atividade da edificação, então tem que ser um engenheiro ou técnico para exercer aquela atividade. Então, o conselho se resguarda para preservar e exigir isso, tá? Então, essa é a função do conselho. Nada impede de, em conjunto com a entidade sindical, tá, sobre um pedido, ele manifeste um certo repúdio com relação a uma proposta salarial bem aviltante, né, com relação ao que a categoria realmente merece. Mas não é a função principal do conselho. Tá? Eu quero deixar isso bem claro. Não é a função principal do conselho fazer esse tipo de defesa. Ele pode, sim, a pedido da instituição, né, credenciada, no caso do sindicato, ou instituição, associação, ele manifestar um repúdio. Tá? Mas ele não pode exigir. Tá? A entidade sindical, ele já se apresenta como um órgão que pode exigir, pode até não conseguir, mas a linguagem é de exigência, de reivindicar aquilo, certo? O conselho não pode reivindicar. Ele pode manifestar, fazer uma nota e tal, mas não pode reivindicar. O sindicato pode reivindicar. Então, o sindicato ele pode auxiliar, é importante que os alunos aqui, eu estou tomando a liberdade, pessoal, porque eu conheço o Sintec, né, de perto já há muito tempo. O Sindicato dos Técnicos, ele é um sindicato, o Sintec é um sindicato que abrange todas as categorias de técnicos industriais de nível médio, e eles têm essa atuação de representação, assessoria jurídica, apoio com relação a questões trabalhistas. Inclusive, o sindicato ele pode rever casos de demissão para ver se vocês tiveram os devidos pagamentos de vocês atendidos. E, obviamente, que dentro desse universo jurídico que a gente não domina, a gente tem que contar com os máximos de instituições legais. Então, é importante, né, Teônio, eles irem buscar informações sobre o Sintec, sobre a Fentec. Eu até posso, em outra oportunidade, chamar você para um segundo debate, onde a gente vai falar a respeito da TRT, por exemplo, como emitir uma TRT, quais são os passos para emitir uma TRT, onde a gente vai envolver aquele pessoal que já é formado, que já tem um registro profissional ativo. Porque, obviamente, vai precisar de entrar no sistema do conselho, que é onde o sistema que nós fazemos a emissão. Não é, de fato, o momento para a gente para isso agora. Mas, então, eu queria que a gente fosse para as considerações finais, né, do nosso encontro. Eu achei muito bacana, de fato mesmo. Deu para esclarecer muita dúvida. E a gente pode futuramente fazer outro trabalho desse. Essa ação que eu estou fazendo agora, ela vai, se Deus quiser, se estender aí depois dessa pandemia, onde nós vamos aproveitar essa oportunidade que todos nós estamos se conectando mais, estamos cada vez mais acessando o que a tecnologia promove, e eu vou estar trazendo frequentemente com vocês pessoas aqui ligadas à área de profissional tecnológica e também ligadas a outras áreas que têm correlação com a nossa formação profissional, como bem-estar, saúde mental e ocupacional. Esses assuntos vão ficar recorrentes. E o Teônio aqui, por ser um amigo pessoal meu de muitos anos, né, a gente teve a oportunidade de trabalhar junto um tempo, paramos, voltamos de novo a trabalhar junto agora. E, para mim, abrir esse espaço aqui com ele foi, para mim, uma coisa muito importante, porque me deu uma certa segurança de fazer o trabalho.
é um assunto que eu gosto bastante, e já prego bastante essa defesa. Eu sou uma pessoa muito assertiva, quem me conhece, e eu falar de sindicato, falar de atuação do Conselho Profissional, é porque eu sei a verdadeira importância que esses órgãos que a gente está tratando aqui têm para um profissional, para que ele possa, obviamente, seguir sua carreira apoiado pelas entidades legais que representam ele, né, Teone? Então, eu queria abrir essas considerações finais, Teone, para você, mas antes disso, eu queria só falar com o pessoal que ainda está aqui assistindo a gente, que na próxima quinta-feira, exatamente no dia 28, nós vamos já ter outro encontro aqui com o José Lopes Neto. Ele é psicólogo clínico de orientação. Ele trabalha desde 2012 com psicologia de perdas e lutos. Ele vai falar sobre o tema melancolia e ansiedade, como manter o equilíbrio nesses tempos de pandemia. A gente vai trazer um psicólogo para conversar com as pessoas, porque muitas vezes a gente acaba não se familiarizando com relação a esse tipo de abordagem e muito menos às vezes até tem vergonha de procurar um profissional. E aqui ele vai falar um pouco sobre essa questão de ansiedade, que tanto remota aos tempos de pandemia, como também é considerado o mal que a sociedade, às vezes, na maioria delas, enfrenta. Seja para se destacar no ambiente de trabalho, seja para buscar um emprego, na relação em casa com os familiares. Então, a gente vai trazer esse assunto voltado para a pandemia, mas a gente vai dar uma explanação geral sobre o tema ansiedade. Então, eu já deixo o convite para todo mundo, eu vou estar divulgando no grupo, e gostaria que o Teone agora falasse suas considerações finais aí para a gente. Ok, professor Diego, eu fico agradecido aí pelas suas referências, né, suas referências quanto à nossa atuação, e eu quero aqui reiterar, né, a informação que eu passei para vocês, mas voltado para que vocês se utilizem, tá, do direito que vocês têm de atuarem como técnico, tá? No caso, técnico de mecânica e técnico em eletrotécnica, ressalvando aí, destacando a modalidade eletrotécnica, que essa modalidade tem sido uma das modalidades, tá, mais privilegiada no sentido da sua ampla atribuição assegurada em lei, no decreto, e mais recentemente consagrado essas atribuições amplas por meio da resolução 074, a resolução do Conselho Federal. Então, já explico, né, essa hierarquia de leis. Então, nós temos a lei, um decreto, e abaixo do decreto são as resoluções que são instituídas pelo próprio Conselho, que detalha o que está, digamos assim, obscuro na lei, que detalha o que está também obscuro no decreto. Então, quem for eletrotécnico aqui do grupo, Giovanni, Roberto, Francisco, eu estou vendo aqui o nome de todos, Jadson, né, José Furtado, João Maria, Roberto, todos, né, nosso agradecimento por estar nos ouvindo. E quem for eletrotécnico, eu recomendo que conheçam a fundo, tá, a resolução que norteia, que disciplina todas as atividades, tá, do técnico em eletrotécnica. Vocês vão observar que vocês têm aí um leque de atribuições, certo? Uma oportunidade de fazer tantos serviços, né, que vocês assim não imaginavam antes. Agora, uma coisa é importante: ajam com muita ética, com muito profissionalismo, porque a conquista do nosso conselho, ele não pode ser maculado por exercício irresponsável. Isso é importante. Eu friso isso, professor Diego, porque o nosso sistema sindical dos técnicos sempre se pautou por esse legado de seriedade, de competência, tá? Então, o movimento dos técnicos no âmbito regional, no âmbito nacional e até internacional,
ele se destacou exatamente por essas qualidades desses profissionais que militavam em representação da categoria. E não foi à toa essa importância, né, esse desenvolvimento, essa capacidade desse grupo que, né, rompeu com um sistema muito grande. Tá? Se vocês observarem depois o histórico de como se deu tudo isso, tá? Vocês vão ficar assim abismados com a capacidade, né, da nossa categoria no âmbito nacional e internacional, da mobilização que foi feita, tá? Tanto no grupo de político, certo? Desde deputados estaduais até senadores e ministros, para viabilizar o Conselho dos Técnicos. Então, os congressos nacionais, os congressos internacionais que foram feitos, mediados, organizados pela Federação Nacional dos Técnicos, a constituição da Organização Internacional dos Técnicos, tudo isso denota que a categoria dos técnicos é uma categoria, no Brasil, muitíssimo importante. E nós queremos preservar essa importância, essa qualidade, tá? Que vai ser refletida, o que é refletida pela atuação de cada um de vocês nas empresas, de cada um de vocês como empresário, de cada um de vocês como profissional autônomo, que vocês podem atuar, certo? Nessas três frentes. Vocês podem ser empregado, vocês podem ser empregador e vocês podem atuar por conta própria. Então, em todas as atividades inerentes, né, ao técnico eletrotécnico e ao técnico de mecânica. Então, nós não devemos esquecer dessa nossa responsabilidade social, civil e profissional no exercício das nossas profissões. Eu deixo, então, esse recado para vocês, minha solicitação para que vocês desenvolvam, mas desenvolvam, sim, com bastante seriedade e competência. Eu sei que o professor Diego, a forma como ele transmite com muita seriedade, com muita competência, as informações técnicas que ele conhece, ele transmite isso. Eu tenho certeza que o aprendizado que ele passou para vocês vai nos dar essa garantia de que vocês vão fazer as atividades profissionais com excelência. E, fazendo isso, eleva a qualidade não só do nosso conselho, mas da nossa categoria profissional representada aqui no Estado pelo Sindicato dos Técnicos, no âmbito nacional pela Federação Nacional dos Técnicos e no âmbito internacional pela Organização Internacional dos Técnicos. Então, professor Diego e todos vocês que nos assistem, são as minhas considerações finais. Tá? Mais uma vez agradeço o convite do professor Diego, da instituição CETEP, e fico à disposição para outros momentos, com outros assuntos, com outros temas. E eu deixo a sugestão aqui, pegando o gancho do professor Diego, do próximo encontro nosso, nós dissecarmos as resoluções que diz respeito às atribuições, né, de cada modalidade. Então, um momento para a gente dissecar sobre a resolução que disciplina as atividades dos eletrotécnicos. Aí, na sequência, do técnico de mecânica. Então, logo mais vai estar sendo publicado uma resolução específica para a modalidade de técnicos em mecânica, onde vai estar, né, sendo listado tudo e o que vocês podem, certo, ser responsáveis técnicos nessa atividade da mecânica. Muito bom, Teônio. Eu queria, de novo, te agradecer. Né? Você topou rapidamente, o convite foi assim, de uma hora para outra, e a gente já se entende bastante bem. Com relação a essas atribuições, eu vou esperar sair essa resolução nova, quentinha, sobre os técnicos em mecânica, e aí vou reunir de novo vocês para que a gente fale das duas resoluções juntas, dos técnicos em eletrotécnica, dos técnicos em mecânica, e a gente possa, de fato, conversar. Né? Esses encontros eu quero ver se eu consigo manter a regularidade deles nas quintas-feiras, com vocês à noite,
Vou trazer aqui já fechado um profissional que trabalha mais de 10 anos na eólica do Acaraú, depois eu vou revelar o nome dele, é um amigo meu, que quando eu entrei no CEPEP, ele foi um dos meus primeiros alunos, e eu queria agradecer de fato a todo mundo que está aí nos bastidores, me ajudando a fazer esse trabalho, né? O Castro, que deu essa oportunidade ímpar da gente acessar todas as turmas do CEPEP, reunir, fazer esse trabalho, tem sido um coordenador que tem, de fato, tentado oferecer para vocês o melhor possível informação profissional com os melhores professores. Modéstia à parte, a equipe da extensão, a equipe dos interiores é uma equipe muito competente. Eu não tenho a falar de ninguém, todos os professores são muito bem conhecedores e muito bem aptos a formar profissionais de qualidade, como o conselho aí, na palavra do Teônio, espera de vocês. Queria agradecer em particular todas as coordenadoras, né? Queria agradecer a Cristina, a Edna, queria agradecer a Iamari, queria agradecer a todas essas coordenadoras, e mais em especial a coordenadora do Paracuru, a Ana, que fez comigo assim, um trabalho de aluno a aluno, mandando nos grupos, falando da importância, e ela realmente deu todo um apoio para mim, eu sou muito grato a ela para a gente ter conseguido esse momento. Então, agradecer de coração a vocês por estarem aqui. Queria dizer que todo esse conteúdo vai estar disponível no YouTube a partir de amanhã, para que vocês possam rever, avaliar o que foi dito pelo Teônio. Se caso tenham alguma dúvida em específico, podem mandar para o meu WhatsApp. Se eu não souber responder, eu passarei para o Teônio e o Teônio vai dar a resposta e a gente não vai deixar você sem aquela informação que ficou faltando. Pessoal, uma boa noite. Agradeço de coração e fiquem realmente com Deus, certo? E se cuidem, né? A pandemia está aí, mas a gente está se cuidando. Se Deus quiser, vai todo mundo sair disso. E vamos para frente. Valeu, pessoal. Obrigadão. Até mais. Valeu.